Nós vimos no vídeo anterior que o transtorno afetivo bipolar é um transtorno episódico, ou seja, existem fases, a fase da euforia e a fase da depressão. Essas fases se alternam e elas são duradouras, né? A pessoa pode ter dias a semanas dentro de um episódio maníaco e dias a semanas dentro de um episódio depressivo, pelo menos 2 semanas nesse caso, e aí esses sintomas geram um grande prejuízo. Mas vamos entender agora nesse segundo vídeo quais são as causas, o que precipita esses episódios maníacos e também qual que é o tratamento. Vamos lá? Bom, a causa do transtorno afetivo bipolar ainda é desconhecida, né? Ela não é totalmente conhecida, mas sabe-se de fatores genéticos na sua influência, alterações em algumas regiões cerebrais, no funcionamento delas inclusive, e no balanço dos neurotransmissores, que são aquelas substâncias que fazem a comunicação entre os neurônios, as unidades lá do sistema nervoso central. O que a gente sabe é que existem alguns fatores que precipitam o aparecimento dos sintomas em indivíduos que são geneticamente predispostos, como, por exemplo, o estresse, alterações do sono, a privação do sono, né, pode levar ao desencadeamento de sintomas, também o uso de drogas e algumas doenças clínicas, como, por exemplo, as doenças da tireoide. Um fator de risco que eu queria chamar a atenção para vocês é o histórico familiar de transtorno afetivo bipolar. Quando existe na família algum parente próximo que tem o transtorno, nós temos que suspeitar dessa condição, principalmente se o paciente apresenta depressão e se essa depressão for grave, tiver início precoce na vida ou ainda reagir mal aos antidepressivos convencionais. Porque justamente, nós vamos ver agora no tratamento, os antidepressivos não são o tratamento de primeira linha para a depressão no paciente com transtorno bipolar. O transtorno afetivo bipolar ele não tem cura, né, como muitos transtornos e doenças aí da medicina, mas ele tem controle, né, e com o tratamento a pessoa pode viver uma vida muito normal, muito próxima do normal. A gente sempre orienta algumas medidas importantes, como ficar longe das drogas, evitar o consumo do álcool, ter um estilo de vida saudável, com alimentação e sono regrados, regulados, mas a gente lança mão aqui, nesse caso do transtorno afetivo bipolar, de medicamentos que nós chamamos de estabilizadores de humor. Os estabilizadores de humor podem ser o carbonato de lítio, e aqui eu não estou fazendo propaganda, porque o carbonato de lítio é o nome do sal, né, da substância química, e também os anticonvulsivantes, como por exemplo o ácido valproico, a carbamazepina, o topiramato e tantos outros aí. Eles também podem ser associados com antipsicóticos, né, com medicamentos que tratam aquela situação dos delírios e alucinações que eu expliquei lá no episódio, no vídeo anterior, e muitas vezes eles também têm ação estabilizadora de humor, e eles são associados ao lítio. Os ansiolíticos também, eles podem aí ser utilizados por curtos períodos para tratar crises de ansiedade e insônia, por exemplo. Agora, os antidepressivos, eles devem ser usados com cautela, porque eles podem precipitar uma virada maníaca, ou seja, o paciente passa rapidamente da depressão para a euforia com o antidepressivo, se ele não tiver acompanhado de um estabilizador de humor. Então, muito cuidado, e até por isso que é importante não se automedicar, porque um antidepressivo que trata a depressão adequadamente num paciente que não tem o transtorno bipolar, ele está contraindicado ou ele é muito arriscado no paciente que tem o transtorno bipolar. Outra abordagem de tratamento muito importante é a psicoterapia, seja individual ou em grupo. A psicoterapia ela tem como objetivos ajudar o paciente a aceitar essa doença que é crônica e também lidar com os obstáculos que ela traz, né? E aí pode então com isso fazer com que a pessoa lide melhor com as consequências da doença, mas
uma coisa que eu destaco aqui, que eu acho que é muito importante, é que a partir da aceitação que a pessoa pode realmente fazer o tratamento sem pausas, aderir ao tratamento, que é o jeito que a gente fala. Por quê? Quando a pessoa melhora das fases aí depressiva ou maníaca, ela muitas vezes se encontra normal, e aí o que pode acontecer? Ela acha que ela não tem mais a doença e ela abandona o tratamento. Então é muito importante que quaisquer dúvidas, efeitos colaterais, queixas, sejam discutidos com o médico. Por quê? Porque abandonar o tratamento pode aumentar o risco de recaídas de novas crises e, com isso, todo o prejuízo que elas trazem, né, que elas acarretam. E aí, cada vez que aparece uma nova crise, essa crise deixa marcas no cérebro e ela também faz com que seja mais difícil o próximo tratamento, a estabilização, e as doses dos medicamentos muitas vezes vão tendo que ser ajustadas ou os medicamentos têm que ser trocados. Então, converse com o seu médico e não abandone o tratamento. Segui-lo à risca vai ser o que vai proteger em relação aí a novas crises, tanto de mania quanto de depressão, né? E vai proteger também do principal risco aí que nós tememos, que é o risco suicida, associado com esse transtorno, como eu falei no primeiro vídeo. Uma coisa que eu sempre falo é que deve haver atenção com alguns sinais que devem ser como se fosse um sinal amarelo, um sinal de alarme para o paciente procurar ajuda, ou os familiares perceberem que alguma coisa não vai bem e procurar ajuda. O padrão de sono é o principal. Se o paciente apresenta alterações no seu sono, ele passa a dormir menos, né? Isso tanto é um fator de risco para entrar numa nova crise, como também pode já ser um sintoma, a redução da necessidade de sono. A pressão por fala, os gastos excessivos, né, a agitação, a aceleração do pensamento, a autoconfiança excessiva, quando o paciente se sente muito melhor do que o seu normal, ele está um humor persistentemente elevado e anormal, que é diferente de uma alegria, né? É uma euforia excessiva. Esses são sinais de alerta para que o paciente ou o familiar procurem ajuda. E falando em familiar, muitas vezes os familiares também têm dificuldade em aceitar o diagnóstico ou mesmo em lidar com o paciente nas crises, e os familiares também merecem atenção e cuidado. Então, se você, familiar de uma pessoa com transtorno bipolar, tem alguma dificuldade sobre isso, procure a ajuda de um profissional, psiquiatra ou psicólogo, para discutir e, quem sabe, até mesmo ser acolhido, ser recebido numa terapia. E nos casos que o paciente apresenta intensa agitação, agressividade, delírios, né, como por exemplo delírio de perseguição ou de grandeza, alucinações auditivas ou visuais, ou que ele se coloque em risco por conta da aceleração, por conta dos gastos excessivos ou do comportamento sexual aí, aumentado, pode ser necessário uma internação. Então, nesses casos, é muito frequente que o paciente não aceite esse tratamento e que a família tenha que conduzi-lo para uma unidade de pronto atendimento, para um plantão 24 horas de um hospital, onde o clínico irá avaliar a necessidade de medicação e, se for necessário, para proteger o paciente por um breve período, uma internação. Então a internação é reservada para esses casos mais graves e ela pode ser necessária. E aí, nesse caso, os familiares devem procurar a emergência médica. Bom, esse é um transtorno muito complexo, né? E nós não esgotamos o assunto. Nós podemos voltar a falar sobre ele em outros vídeos do canal, falar sobre os tratamentos, as medicações. O que eu queria falar inicialmente era isso, e dizer que, né, até confessar que, apesar de ser um transtorno muito difícil, né, que gera muito impacto na vida do indivíduo, para nós, profissionais de saúde mental, é muito gratificante quando a gente vê o paciente que consegue sair da crise, consegue estabilizar o seu humor, retomar o controle da sua vida, voltar para os seus estudos, voltar para o seu trabalho, e que entra depois no consultório e diz: doutor, eu voltei, eu estou de volta, sou eu de novo. Isso realmente é muito gratificante. Gente, muito obrigado pela companhia nesse vídeo. Se gostaram, compartilhem aí com a família, com os amigos, curtam e deixem seu comentário também. Um abraço e até a próxima.